Como devemos orar pelos enfermos? Devemos esperar um milagre em cada caso? Por que não ocorre hoje em dia como na era apostólica, quando eles impunham as mãos sobre a cabeça dos enfermos e esses curavam milagrosamente, imediatamente, se levantavam do seu leito? Por que parecera que Deus mudou a sua maneira de atuar? Será que o problema está conosco? Por que não temos poder que tinham os apóstolos? Muitas pessoas têm dúvidas a esse respeito. Não sabem se devem orar pelos enfermos, como devem orar e que esperar. Vamos ver o que a Bíblia e o Espírito de Profecia têm a dizer a esse respeito. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai que estás nos céus, te louvamos e agradecemos porque Jesus é ainda um médico dos médicos e a Ele podemos recorrer em caso de tribulação, angústia, dor ou doença. Sabemos que Jesus está ainda disposto a curar o enfermo. Ajuda-nos a compreender como devemos orar e o que fazer para que nossas orações sejam atendidas. Em nome de Jesus. Amém. Os milagres e a oração pelos enfermos. Vamos começar com Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Parece que esta era a regra na época apostólica. Hoje parece ser diferente. Claro, ainda fazemos a unção da pessoa quando está doente, mas nem sempre acontece o que está aqui, que a pessoa se levanta e seus pecados são perdoados, como diz aqui. Parece que essa era a regra naquele tempo. Mas Jesus falou a mesma coisa. Marcos capítulo 16, 17 e 18 diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expedirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus investiu os seus discípulos de poder para realizar obras milagrosas e pregar o Evangelho, como ele mesmo, Jesus, fazia no seu ministério. Jesus passou mais tempo curando os enfermos do que simplesmente ensinando e pregando o Evangelho. Vai junto. A cura e a pregação, o ensino do Evangelho vão juntas, não devem ser separadas hoje, diz a mensageira do Senhor. Quando atendemos às necessidades físicas da pessoa, o coração delas se abre para receber a palavra da salvação. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divina, serão operadas. Quer dizer, Deus aparentemente mudou a sua forma de trabalhar. Por quê? Porque Satanás, ele vai imitar as obras de cura, os milagres de cura. Essa é a maneira dele. São falsos milagres, aparentes milagres, pretendendo ser divino, poder divino para enganar. Mas então Deus escolheu não trabalhar desta maneira. Ela diz mais ainda: o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Igualmente como aconteceu nas pragas do Egito, que Moisés fazia um milagre, um sinal diante de Faraó, e vinha depois Satanás com os encantadores e fazia a mesma coisa. Na maioria das pragas, não em todas, mas num grande número ele pôde imitar. Assim que não existe segurança quando vemos uma obra milagrosa
de dizer que essa obra milagrosa vem de Deus ou de Satanás, porque Satanás pode fazer aparentes milagres para enganar até mesmo os próprios escolhidos, se fosse possível. Em visões de noite passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Conselho para Igrejas 67. Interessante, aqui ela menciona que ela viu em visões de noite um grande movimento de reforma. Parecia que o poder da era apostólica havia regressado. Os enfermos eram curados e outros milagres operados. Um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Parece que esse tempo ainda não chegou, mas sabemos que virá. O reavivamento da primitiva piedade, com o poder perdido do Espírito Santo, quando nossas vidas forem totalmente consagradas a Deus, uma entrega total a Deus, para o seu serviço, seremos imbuídos do poder do alto novamente. Mas por enquanto, Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante o seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda doença, poder restaurador para toda enfermidade. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes, tão verdadeiramente como os de outrora, e seguir-se-ão as curas, pois a oração da fé salvará o doente. A promessa do Senhor: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, é tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus e nossa fé deve lançar mão de tudo quanto aí se encerra. Conselhos para a Igreja 551. Quer dizer, muito interessante, que esta promessa é tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Devemos com fé orar pelos enfermos, pelos doentes, impor as mãos sobre eles. Interessante, né? E eu tenho escutado de muitos milagres, de maneira sobrenatural. Pessoas são curadas imediatamente, ou quase que imediatamente, às vezes no dia seguinte estão completamente restauradas. O Deus nosso a quem servimos ainda é o Deus de maravilhas, o Deus de poder. Os servos de Cristo são os instrumentos de sua operação e por meio deles deseja exercer seu poder de curar. É nossa obra apresentar o enfermo e sofredor a Deus nos braços da fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico. O Salvador deseja que animemos os enfermos, os desesperançados, os aflitos a apegarem-se à sua força. Quando estamos enfermos, às vezes, humanamente possível, não há mais nada o que fazer. Às vezes a ciência médica diz simplesmente que não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. Eu já vi pessoas se recobrarem a saúde quando tudo parecia perdido, pela fé. Fé e algo mais, como vamos ver agora em um momento. Mas unicamente vivendo em obediência à sua palavra, podemos pedir o cumprimento das promessas que nos faz. O salmista diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se lhe prestamos apenas uma obediência parcial, com a metade do coração, as suas promessas não se cumprirão em nós. Ciência do Bom Viver, 88. Quer dizer, antes de pedirmos a bênção de Deus, a saúde, um milagre em nossa vida, devemos colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, examinar a nossa vida, tirar todo o ídolo acariciado, pedir perdão, confessar, arrumar as desavenças que possam existir entre nós e outras pessoas. Tudo isso faz parte da cura. Quando Deus cura uma pessoa, cura ela não somente o físico, mas também espiritualmente. Deus quer sarar-nos completamente, espiritual, mental e física. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial pelo restabelecimento de um doente.
Mas tal oração é um ato soleníssimo e não o devemos realizar sem atenta consideração. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais que presunção. Uau! Presunção? É um ato soleníssimo orar pela cura de uma pessoa, em primeiro lugar. Segundo, devemos fazê-lo com atenta consideração e preparação espiritual. Porque simplesmente, ela diz aqui, é chocante. Na maioria das vezes que se ora pela cura de um doente, o que se chama fé não passa de presunção. O que é presunção? Presunção é uma falsificação da fé. É esperar que Deus cumpra o que Ele prometeu, sem nós primeiro cumprirmos a nossa parte. Isso é presunção. Uau! Vamos tratar de entender um pouquinho melhor. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas. Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente é alguma forma de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico. Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde e muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo de descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, raciocinando que, se Ele as cura em resposta à oração, elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo sem restrições com apetites pervertidos. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde, essas pessoas estaria animando o pecado. A Ciência do Bom Viver, página 227. Impressionante essa explicação, muito própria. Quer dizer, nós devemos orar, mas antes devemos colocar a nossa vida em harmonia, não somente com as leis morais de Deus, mas com as leis do nosso ser. Ela diz aqui que muitos chamam a doença sobre si pela condescendência consigo mesmo, no comer e beber. Quer dizer, não seguem as leis da saúde, a reforma de saúde, ficam doentes e depois vem a Deus pedindo um milagre de cura. Se Deus atendesse imediatamente essa petição e realizasse um milagre sobrenatural para curar aquela pessoa, Deus estaria animando o pecado. Quer dizer, a pessoa peca, transgredindo as leis de Deus, sejam morais ou físicas, vem a Deus, Deus cura e elas seguem pecando. Deus estaria animando o pecado. Bem assim. É alguma forma de vício, ela fala aqui. Eu lembro de uma experiência de Ellen White, quando ela, junto com alguns líderes da igreja, foram visitar a um homem enfermo. Estava muito enfermo, fazia tempo. E os membros da igreja que estavam com ela, os líderes da igreja, disseram que era um homem digno, que era uma pessoa digna, que realmente merecia uma oração e uma atenção de parte dela como mensageira do Senhor, e esperavam obter a cura para este homem. Ela, ao lado da cama do doente, disse que não se sentia em liberdade de orar pela cura ou pelo restabelecimento deste homem. Uau! Os líderes insistiram, o próprio enfermo insistiu e disse que, por favor, que orasse por ele para que ele fosse curado. De tanto insistir, ela disse que, apesar de que no momento não oraria por ele, porque não se sentia em liberdade de fazê-lo, por alguma razão, ela apresentaria o seu caso a Deus à noite. E assim o fez. E então Deus lhe deu um sonho mostrando a condição deste homem. E Deus lhe mostrou que a causa da doença grave, séria deste homem, era que ele praticava o hábito da masturbação desde a sua meninice. E ainda o fazia a uma idade adulta avançada. Então ela, no dia seguinte, foi visitá-lo novamente com os líderes e falou para ele aquilo que Deus lhe tinha mostrado. E ele falou que era certo, que esse era o problema dele. Quer dizer, então Ellen White assim
fala: se eu tivesse orado por ele, Deus não me teria ouvido. Por quê? Porque ele ainda estava praticando um mau hábito, um vício que estava destruindo a sua saúde. Quer dizer, antes de pedir a Deus um milagre, um restabelecimento, uma cura, nós devemos abandonar todo o pecado, tudo aquilo que possa causar a doença, o enfraquecimento do nosso corpo. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Interessante, depois de curar aquele homem paralítico, Jesus encontrou ele depois, mais tarde, ou no dia seguinte, no templo, e disse para ele aqui, essas palavras: olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele o seguinte, que a doença dele, da qual ele foi curado, era o resultado do seu estilo de vida errado, era consequência dos seus pecados, transgressão à lei moral ou física. Quer dizer, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Deus quer que pensemos da causa para o efeito. Temos uma dor de cabeça, e vamos e tomamos uma aspirina, um remédio para tirar a dor, mas isso é tirar somente o sintoma, não é a causa. Devemos pensar por que eu tenho dor de cabeça, qual a causa, e remover a causa. Pode ser muitas causas para uma dor de cabeça. Quando a Lord Palmerston, premier da Inglaterra, foi pedido pelo clero escocês para designar um dia de jejum e oração, a fim de livrar o país da cólera, respondeu com efeito: limpai e desinfetai vossas ruas e casas, promovei a limpeza e a saúde entre os pobres, e providenciai para que tenham abundância de bom alimento e vestuário, e executai corretas medidas sanitárias, em geral, e não tereis nenhuma ocasião para jejuar e orar. Tampouco o Senhor ouvirá vossas orações, enquanto estas suas precauções permanecerem desatendidas. Tirado do livrinho Santificação, página 32. Então Deus quer que façamos a nossa parte. Limpeza, higiene, cuidado com o corpo, praticar reforma de saúde. Então, estamos em condição de pedir a bênção de Deus, que Deus nos proteja e nos faça não enfermarmos, prevenção da doença. E em caso de contrair uma doença, então devemos fazer as coisas como o Senhor nos manda. É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos. Para que recebam sua bênção em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, corretos os seus hábitos de vida. Devem viver em harmonia com a lei de Deus, tanto a natural como a espiritual. Renunciar a hábitos nocivos. Acontece que muitas pessoas querem a cura, mas não querem pagar o preço, deixar de comer aquelas comidas que tanto gostam, mas que são nocivas para a sua saúde. Não querem fazer um esforço próprio, abnegação e sacrifício, simplesmente querem um comprimido mágico que você tome e acabe todos os seus problemas de saúde. Mas isso não existe. Seu ambiente deve estar limpo, higiênico, corretos dos seus hábitos de vida. Devemos ensinar as pessoas a ter uma vida melhor, mais saudável, para evitar a doença e não simplesmente pensar em curar. Como diz aquele ditado, 1 grama de prevenção, muito melhor do que 1 quilo de cura. Verdade. Deve se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento que a violação da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado, e que a fim de receber suas bênçãos, ele deve ser confessado e abandonado. Então, em primeiro lugar, quando vamos orar por uma pessoa que está doente, primeiro deve haver uma preparação espiritual. Confessar a Deus todo pecado de transgressão da sua lei física e espiritual. Ver que hábitos errados há na vida,
pedir perdão a Deus e estar determinado a mudar esses hábitos, esse estilo de vida, antes de poder pedir a bênção de Deus. Se alguém que deseja recuperar a saúde se acha culpado de maledicência, se semeou a discórdia no lar, na vizinhança ou na igreja, suscitando separação e dissensão, se por qualquer má prática induziu outros a pecar, essas coisas devem ser confessadas diante de Deus e perante os agravados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não só confessar as nossas transgressões à lei natural, mas também nossas transgressões à lei espiritual. Relacionamentos desfeitos, brigas. Quanto problema dessa índole há na igreja? Irmãos que não se falam, não se olham mais uns aos outros porque têm problemas de relacionamento. Brigaram, às vezes meses, anos, e não se podem falar. Como vamos pedir a bênção de Deus, orar para a cura de uma pessoa? Impossível. Primeiro deve ser feito o nosso trabalho, nosso dever de casa, arrumar esses conflitos, as divergências, colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, pedir perdão não somente a Deus, mas acertar com as pessoas às quais ofendemos. Isso é preparação para a oração pelo doente. Os milagres de Deus nem sempre apresentam aspecto exterior de milagres. São muitas vezes operados de maneira que parece o curso natural dos acontecimentos. Quando pedimos a Deus um milagre, às vezes esse milagre não ocorre instantaneamente, como poderíamos esperar, gostaríamos que acontecesse. Mas muitas vezes parece o curso natural dos acontecimentos. Só que com a bênção de Deus, esse curso natural dos acontecimentos vão produzir uma cura. Às vezes leva horas, às vezes leva dias ou meses, depende da situação. Mas Deus pode operar um milagre e às vezes o faz. Mas quando oramos pelos doentes, trabalhamos também por eles. Nós respondemos a nossas próprias orações, empregando os remédios ao nosso alcance. A água, sabiamente aplicada, é muito poderoso remédio. Ao ser inteligentemente usada, vence resultados favoráveis. Quer dizer, não é falta de fé orar a Deus e ao mesmo tempo praticar os remédios simples e naturais. Hidroterapia, chás, mudança da dieta, deixar os alimentos que fazem mal, etc. Então, isso tudo faz parte, estamos respondendo às nossas próprias orações, fazendo o que está ao nosso alcance. Os meios naturais, usados em harmonia com a vontade de Deus, produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre e o Senhor dirige a mente a algum remédio simples. Cumpre-nos então cooperar com Deus, observando as leis da saúde e da vida. Havendo feito tudo quanto nos é possível, devemos continuar pedindo com fé, saúde e força. Devemos comer o alimento que nos conserva a saúde física. Deus não nos dá nenhuma animação quanto a fazer por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos. As leis naturais têm de ser obedecidas. Não devemos deixar de fazer nossa parte. Deus nos diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13, tirado de Mensagens Escolhidas, volume 2, 346. Alimento que produz saúde. Deixar os alimentos que são mórbidos para o corpo. Meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Eu tenho visto muitas vezes coisas tão simples como, às vezes, uma amiga nossa, ela tinha uma mancha vermelha, ela era de pele branca, tinha uma mancha vermelha bem aqui entre o nariz e o lábio superior, uma mancha grande vermelha, sempre teve, por anos que conhecemos ela, tinha essa mancha vermelha. Um dia, chegamos na casa dela e, surpresa, olhamos para ela, não tinha mais a mancha vermelha, parecia um sinal, uma marca.
e perguntamos o que aconteceu com essa marca, esse sinal vermelho que você tinha aí em cima do seu lábio, da sua boca. E ela disse: bom, passando pelo centro da cidade, tinha um homem vendendo chás aí na calçada, e eu comprei um chá que dizia para limpar o sangue. Pois fiz aquele chá e bebi por vários dias, e quando me dei conta, a mancha tinha desaparecido. Que coisa, né? Pedimos a Deus um milagre, e às vezes Ele nos mostra uma coisa simples, e o milagre acontece. É bem assim que Deus atua. Não podemos passar por alto as leis da natureza, sem desprezar as leis de Deus. Não podemos esperar que o Senhor opere um milagre por nós, enquanto negligenciamos os remédios simples que Ele providenciou para nosso uso, os quais, apta e oportunamente aplicados, produzirão miraculoso resultado. Devemos aprender como cuidar da nossa saúde e a dos outros também, com coisas simples e naturais. Esse é o plano de Deus, esse é o método de Deus. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo, mediante suas fortes propriedades. Aí está. Remédio químico são drogas, drogaria, que vende drogas. São fórmulas químicas muito fortes que sempre atacam o sintoma, não a causa da doença, e vão produzir outros problemas sérios no futuro em nosso corpo. A orar pelos doentes, cumpre lembrar que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos 8:26. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou não. Portanto, nossas orações devem incluir este pensamento: Senhor, Tu conheces todo o segredo da alma. Estás familiarizado com estas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a vida por elas. Seu amor por elas é maior do que é possível ser o nosso. Se, portanto, for para a Tua glória e o bem dos aflitos, pedimos em nome de Jesus que sejam restituídas à saúde. Se não for da Tua vontade que se restaurem, rogamos-Te que a Tua graça os conforte e a Tua presença os sustenha em seus sofrimentos. Esta é a oração que devemos efetuar, sempre finalizando com: Senhor, se for da Tua vontade, porque nós não sabemos se aquilo que estamos pedindo é para o bem ou para o mal. Às vezes Deus permite que a pessoa vá ao descanso. Por isso a sabedoria de Deus é muito maior, e devemos submeter o nosso desejo à sua sabedoria, ao seu amor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus conhece o fim desde o princípio, conhece de perto o coração de todos os homens, lê todo o segredo da alma, sabe se aqueles por quem se fazem as orações haviam ou não de resistir às provações que lhes sobreviriam, houvessem eles de viver. Sabe se sua vida seria uma bênção ou uma maldição para si mesmos e para o mundo. Esta é uma razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos nossas petições com fervor, devemos dizer: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus acrescentou essas palavras de submissão à sabedoria e vontade de Deus, quando, no jardim de Getsêmani, rogava: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Se elas eram apropriadas para Ele, o Filho de Deus, quanto mais adequadas são nos lábios dos finitos e errantes mortais. Finitos e errantes mortais. Não sabemos como pedir e o que pedir. Fazemos as nossas petições e submetemos ao juízo, a bondade e a sabedoria de Deus. Sempre o melhor para nós. Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Sempre Deus nos dá aquilo que nós mesmos escolheríamos se pudéssemos ver o fim desde o princípio, como Ele o pode. Há casos em que o Senhor opera decididamente por seu divino poder na restauração da saúde, mas nem todos os doentes são sarados. Muitos são postos a dormir em Jesus.
João, na ilha de Patmos, foi mandado a escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse 14, 13. Vemos por aí que, se as pessoas não forem restituídas à saúde, não devem ser, por isso, consideradas sem fé. Muitos pensam assim: se temos fé suficiente, seremos curados. A Bíblia mesmo fala, Jesus olhava para as pessoas para ver se a pessoa tinha fé para ser curada. Mas a mensageira de Deus aqui disse que a pessoa que não for curada em resposta à oração, não deve se considerar ou ser considerada com pouca fé ou com falta de fé, porque nem sempre a resposta esperada à nossa oração será concedida por Deus, porque Ele sabe o que é melhor para o doente. Não devem ser consideradas sem fé. Vamos ver o caso de Eliseu na Bíblia. Segundo Reis 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha que interessante. Eliseu ficou doente e dessa doença ele morreu. Interessante. Ele que ressuscitou mortos, sarou enfermos, não podia ajudar-se a si mesmo neste momento. E não foi uma doença comum. Vamos ver, Ellen White explica um pouquinho mais no livro Profetas e Reis. Ela diz assim: não foi dado a Eliseu seguir seu mestre num carro de fogo. Sobre ele, o Senhor permitiu que viesse uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu posta nas promessas de Deus, e ele sentiu sempre em torno de si mensageiros celestiais de conforto e paz. Como nos altos de Dotã, ele vira os exércitos circundantes do céu, os carros de fogo de Israel e seus cavaleiros. Agora estava ele cônscio da presença cheia de simpatia dos anjos, e foi sustentado. Através de sua vida havia exercido forte fé, e ao avançar no conhecimento das providências de Deus e de sua graciosa bondade, a fé havia amadurecido em inamovível confiança em Deus. E quando a morte o chamou, ele estava pronto para repousar de seus labores. Uau, impressionante situação. A Eliseu não foi concedido o subir ao céu num carro de fogo como seu predecessor Elias. Impressionante. Longas horas de sofrimento, talvez dor e fraqueza, uma prolongada enfermidade. Eliseu, o grande profeta Eliseu, com a porção dobrada do espírito de Elias, uma prolongada e dolorida, sofrida enfermidade. Impressionante. Ele podia estar amargado. Por quê? Se Elias foi ao céu num carro de fogo e eu estou aqui sofrendo, mas não, diz aqui que ele se encheu de fé e confiança em Deus, sabia que os anjos estavam com ele, confiança no poder de Deus, e permaneceu firme na sua fé até o fim. Quando chegou a hora de descansar, ele estava preparado. Isso deve ser com cada um de nós. Não sabemos quando chegará a nossa hora, mas devemos estar preparados. Confiança em Deus. Sempre Deus nos dá o que é melhor para cada um. Para cada um, o que é melhor. Para formar o nosso caráter e preparar-nos para o reino da glória. Em meio de toda a sua aflição, é o cristão grandemente consolado. E se Deus permite que ele sofra uma longa e aflitiva doença antes de cerrar os olhos na morte, pode com bom ânimo suportar tudo isso. Contempla o futuro com celestial satisfação. Um breve repouso na sepultura, e depois o doador da vida partirá as cadeias do sepulcro, libertará o cativo, e do poeirento leito o tirará imortal, para nunca mais conhecer a dor, a aflição ou a morte. Oh, que esperança a do cristão! Que esta esperança seja minha, que seja a vossa. Com fé em Jesus e com confiança posta no nosso Salvador, olhando para o futuro,
podemos com bom ânimo suportar qualquer aflição e doença, por mais prolongada e sofrida que seja, porque a graça de Deus nos sustém. Olhamos para o futuro, para quando a morte, o sofrimento e a doença não mais existirão. Isso que nos anima a seguir adiante. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. O justo até na sua morte tem esperança. Provérbios 14, 32. Como o salmista, Eliseu podia dizer com toda a confiança: Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmos 49, 15. Tirado de Profetas e Reis 135. Todos nós desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações, e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é retardada ou vem por uma maneira que não esperávamos. Mas Deus é demasiado sábio e bom para atender nossas petições sempre justamente ao tempo e que pela maneira que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. Impressionante isso. Deus fará muito mais e melhor do que cumprir a nossa oração, o nosso desejo. Um exemplo disso está em Moisés, por aquele pecado que ele cometeu, ferindo a rocha, quando devia ter falado a rocha, desonrou a Deus. Deus não lhe permitiu entrar na Canaã terrestre, liderar o povo de Israel para entrar na terra prometida. E ele insistiu, pediu e pediu, e Deus negou: não, você não vai entrar. E disse: sobe ao monte, porque lá você vai morrer. E assim foi. Interessante, né? Mas o livro de Judas, no Novo Testamento, diz que Jesus em breve voltou, não sabemos quanto tempo depois da sua morte, ressuscitou Moisés e levou Moisés para o céu. E lá está Moisés agora no céu. Deus fez mais e melhor do que aquilo que ele havia pedido. Impressionante, e assim ele fará com cada um de nós, se depositarmos a nossa fé e esperança e confiança, nos entregarmos a sua direção, a sua providência, a sua sabedoria que nunca falha. Eles não devem desatender ao seu dever para com os amigos que lhes sobreviverem, nem negligenciar o emprego dos agentes naturais. Muitas pessoas acham que é falta de fé usar remédios naturais, que oraram a Deus, pediram um milagre, agora fazer qualquer coisa, como tomar um remédio natural, ou fazer preparação para a morte, um testamento, lidar com os seus bens, tudo isso acham que é falta de fé. Mas não é. Devemos atender os nossos deveres, devemos fazer o melhor que podemos para nos tratar com meios naturais. Não é falta de fé, tudo pelo contrário. Há muitas vezes perigo de erro nisto. Crendo que hão de ser curados em resposta à oração, alguns temem fazer qualquer coisa que possa indicar falta de fé. E assim deixam de fazer a preparação para a morte. Depois fica um peso muito grande para os familiares resolverem. Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Não é uma negação da fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. E ainda mais é dito: se o agente humano fizer pela fé tudo quanto puder para combater a enfermidade, empregando os métodos simples de tratamento por Deus providos, seus esforços serão abençoados por Ele. Uau, essa é uma promessa, Conselho sobre Saúde 138, uma promessa. Se nós fizermos tudo que está ao nosso alcance para cooperar com Deus, no que se refere a remédios naturais, métodos de tratamento simples, empregados por Deus, instruídos por Deus, que Ele nos ensinou na Bíblia e no Espírito de Profecia, nós receberemos a bênção de Deus. Talvez às vezes não exatamente como nós desejaríamos, mas receberemos a sua bênção, porque Ele assim o prometeu. O rei Ezequias, Isaías 38, 21, ora, Isaías dissera:
Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplastro sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Um emplastro de figos. Impressionante, né? Simples e natural. Jesus nunca sanciona o uso de drogas farmacêuticas para recuperar a saúde. Remédios não curam. A natureza cura. Quando nós colocamos a nossa vida em harmonia com as leis naturais. Deus cura através das leis naturais que colocou em nosso corpo. Cumpre-nos fazer a nossa parte. Depois de orar pela restauração de um enfermo, seja qual for o desenlace do caso, não percamos a fé em Deus. Se formos chamados a sofrer a perda, aceitemos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que nos chega aos lábios. Devemos cantar a Deus louvores, louvor e ação de graça. Depois de orar, louvor e ação de graças é a melhor maneira. Sejam expressos em cânticos. Quando tentados, em lugar de dar expressão a nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de graças a Deus. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e sua bênção. Louvor e ação de graças, em qualquer circunstância. Se estamos enfermos, doentes, louvor e ação de graças, porque Deus sabe o que é melhor. Deus está conosco, Deus nos cuida e nos dirige pelo caminho que nós escolheríamos, se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Esta ordem é uma certeza de que mesmo as coisas que nos parecem ser adversas contribuirão para o nosso bem. Deus não nos mandaria ser agradecidos por aquilo que nos causasse dano. A Ciência do Bom Viver, página 103. Em tudo dai graças. Louvar a Deus e agradecer a Deus em toda circunstância. Essa deve ser a nossa atitude também em caso de doença e enfermidade, seja nossa ou de alguma outra pessoa. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Salmo 28, 7. Que possamos desenvolver esse espírito de gratidão e louvor a Deus na saúde e na doença, e confiarmos em Deus e colocar a nossa vida em harmonia com os seus princípios, com as suas leis, com as suas normas, com as suas regras de saúde, e que possamos assim cumprir as condições para que a saúde nos seja restabelecida, e que toda a honra e o louvor sejam para o nosso Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e confiamos na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade. Que essa possa ser a tua e a minha experiência, em nome de Jesus. Amém.